Bem, eu queria compartilhar com vocês uma palavra com base em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós sabemos muito bem que a única maneira de agradar a Deus é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse texto já nos coloca a forma através da qual Deus se agradará de cada um de nós, por meio da fé. E o justo viverá pela fé. Então, falar sobre fé não é falar sobre informação sobre Deus. É muito importante fazermos essa distinção. Então, ter fé em Deus não é saber coisas sobre Deus. Nós podemos saber que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, que Ele é um Deus invisível, que Ele habita em luz inacessível, como está escrito na Epístola a Timóteo. Sabemos que Deus pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A Bíblia nos traz informações sobre Deus. Podemos buscar mais informações por meio da teologia, mas o que nos dá a palavra final sobre quem Deus isso está relacionado ao nosso relacionamento, nosso contato com Deus por meio da oração e da nossa intimidade com Ele. Isso é o mais importante. Precisamos compreender a relação com Deus, não do ponto de vista do conhecimento, mas sim de uma relação, de uma interação com Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que buscam a Deus saiba que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então você tem aí dois elementos importantes. Saber que Ele existe. Uma parcela muito pequena das pessoas, pelo menos no Brasil, são ateias. Saber que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, eu preciso entender sobre a existência de Deus e sobre o valor da busca. O valor da busca é essencial para que a nossa fé seja uma fé prática, uma fé genuína. Então, se você examinar o Novo Testamento, em especial os Evangelhos, com mais atenção, você vai perceber que Jesus Cristo manifestava uma vibração quando uma fé verdadeira se manifestava. A fé que trazia uma espécie de empolgação para o coração de Jesus Cristo. Outras situações não. Quando os discípulos se admiraram com as construções do templo, com aquela construção que estava sendo realizada, o templo de Herodes, bancado por Herodes naquela época, Jesus tratou até com uma certa indiferença aquilo ali. Ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada. Então ele não manifestou entusiasmo com a construção do templo, mas quando ele enxergava fé, de fato, ele manifestava uma grande alegria. Veja, por exemplo, a cura da mulher cananeia. Você deve conhecer a história, uma mulher que buscou a Jesus Cristo porque a sua filha padecia de um espírito de enfermidade. Ela era estrangeira, ela se aproximou, recebeu de Jesus, e não dá para dizer de outra forma, uma resposta ríspida, porque Jesus disse: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que Jesus queria dizer é que naquele momento histórico, o tempo dos gentios ainda não havia se completado. Então Jesus estava vivendo o ministério em oferecimento e com foco primordial sobre os judeus. E ela era uma estrangeira. E ele falou: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos.
Mas aquela mulher com insistência disse: mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí qual foi a reação de Jesus Cristo? Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Ó mulher, grande é a tua fé. Houve uma admiração de Jesus Cristo. Ele se empolgou e o seu coração, queimou quando ele viu fé naquela mulher. Mesma coisa com o servo, com o centurião que teve o seu servo curado. Jesus Cristo disse: olha, nem em Israel eu vi fé como essa. As exclamações, as admirações, o espanto de Jesus Cristo sempre está relacionado à fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus se admirou com a fé daqueles amigos do paralítico de Cafarnaum, que de forma muito criativa abriram um buraco no teto para descer aquele paralítico diante de Jesus para ser curado. Ou seja, são atitudes de fé que fazem com que o coração de Deus se alegre, porque está escrito: o justo viverá pela fé. A fé é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência para mim e para você. Se nos faltar a fé, ficaremos à deriva. A nossa vida ela não terá sentido enquanto cristãos, porque a fé ela materializa as coisas. Nós servimos ao Deus, o Deus invisível. Isso está escrito. Nunca ninguém conheceu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Jesus Cristo é a imagem de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, como está escrito em Hebreus. Em Jesus Cristo nós vemos a face de Deus, como Jesus falou com Tomé, né? Num dos últimos momentos de Jesus com os discípulos antes da sua prisão. Ele falou: há tanto tempo estou convosco e vocês não me reconhecem? Quem me vê, vê o Pai. Então vemos Deus na face de Jesus Cristo. Deus é como Jesus Cristo. E essa é uma chave, né, diferenciada de compreensão de Deus que eles não conheciam até então. Deus é como Jesus Cristo. É manso e humilde de coração. Ele tabernaculou conosco. É o Deus Emanuel, está com a gente. Então, crer é entrar em contato com Deus. Crer é se relacionar. Crer é viver uma vida em Deus. Uma vida em Deus. Então nós somos convocados a ter uma vida de fé. Nós somos convocados a viver a simplicidade da fé. Porque, em geral, quando nós queremos sofisticar demais a nossa fé, a nossa alegria também ela vai embora. A gente perde a capacidade de se alegrar nas coisas simples quando a gente começa a querer incrementar demais. Então, quando nós cremos como eles criam no passado, Jesus Cristo está aqui, Ele está comigo, não é? Como Paulo creu, como Pedro creu, nós podemos realmente viver algo diferente da parte de Deus. Mas existe na Bíblia uma notícia muito boa para mim e para você. E é uma notícia de encorajamento. Porque eu e você, imagino, vou colocar vocês mais ou menos na minha condição, não temos uma fé tão heróica assim. Quantas vezes nós nos sentimos abalados diante de circunstâncias adversas da vida? A gente sabe que assim funciona, né? Mas Jesus Cristo diz que se a nossa fé ela for do tamanho de um grão de mostarda, as montanhas podem se mover. Mas aí vem exige uma reflexão mais positiva sobre esse texto. Alguns encaram esse texto como um grão de mostarda é suficiente para mover a montanha.
a montanha não se moveu, logo a minha fé é inferior ao grão de mostarda. O que Jesus Cristo quis ensinar é que o grão de mostarda ele deve funcionar como um piso de fé. O grão de mostarda precisa ser encarado por mim e você como o mínimo de fé, ou seja, o nosso ponto de partida. É o nosso ponto de partida. Então, a fé ela não é encarada como uma mentalização, como um pensamento positivo, ou como uma espécie de programação neurolinguística em que a gente, por meio da auto-hipnose, a gente se concentra e aí as coisas se realizam, porque é o poder da minha fé. Então a fé pequena é uma fé suficiente, é isso que ele quis dizer. Por exemplo, nós podemos encontrar o exemplo daquele homem que tinha um filho endemoniado e buscou a Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou, tudo é possível aquele que crê. E ele falou, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. O que parece contraditório. Ele, ao mesmo tempo em que diz que crê, fala que a sua fé é pequena ou que não há fé nele. Mas ainda assim ele saiu com resultado. Mas ainda assim o Senhor estendeu a mão e se compadeceu daquele homem e o ajudou. Então ele foi contemplado pelo Senhor, apesar da sua fé pequena, apesar do abalo que ele sentia naquele momento. Pedro, da mesma forma, quando ele começou a andar sobre as águas, o que parece ser uma expressão gigantesca de fé, andar sobre as águas, mas aí quando as ondas se encapelaram, quando o mar se tornou bravio e ele se sentiu inseguro, ele começou a afundar. Mas ao ter a sua fé abalada, Jesus Cristo ainda estendeu a mão. Ou seja, mesmo nesses momentos, o Senhor não deixará que eu e você sejamos vítimas de afogamento. Não deixará. Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Portanto, não é a fé, não é o tamanho da fé em si, mas o tamanho dele. É o tamanho dele que conta. Nós somos convocados a viver uma fé simples, uma fé genuína, mas uma fé que se manifesta por meio da busca e não apenas pelo conhecimento. A gente pode tomar como exemplo essa nossa situação, não é? de pandemia, coronavírus. Acho que poucas pessoas pensam que o coronavírus não existe. Nós sabemos que o problema é real, nós sabemos que as estatísticas refletem a gravidade do problema, não é? A saturação de toda a infraestrutura hospitalar ela é real, basta a gente fazer uma visita aos nossos hospitais, não é? Aqui mesmo na nossa cidade, então o problema existe. Só que não é porque existe que eu vou valorizar aquele ponto, não é? Nós podemos crer na existência de muitas coisas, mas nem por isso nós vamos buscá-las, mas nem por isso nós vamos dar credibilidade ou vamos dar atenção, ou vai ser objeto da nossa preocupação. Então a fé, ela não pode se manifestar apenas pelo conhecimento da existência de Deus, mas sim por uma busca, por uma pauta. A fé ela pauta a existência do ser humano. Porque nós cremos, nós vivemos como cremos. Do contrário, nós viveremos uma espécie de ateísmo intermitente. Nós cremos em Deus em alguns momentos, não é? Em geral, quando nos reunimos como igreja, no culto público. Mas a gente não tem uma vida pela fé. Crer é uma questão de sobrevivência, porque o justo viverá pela fé, diz as Escrituras. Com a fé nós podemos descansar em Deus, sabendo que Ele cuida de nós, sabendo que ainda que essa fé ela sofra algum abalo, sabendo que mesmo quando estamos angustiados, e eu e vocês podemos passar por situações dessa espécie,
Ele não deixará que eu e você nos afoguemos. Ele nos estenderá a mão nesse momento. Aquele homem, ele obteve o milagre, ele obteve a intervenção de Deus, mesmo a sua fé sendo uma fé pequena e deficiente. Vamos crer, vamos viver a nossa fé, sabendo que maior do que a nossa fé é o Deus em quem nós cremos. São ensinamentos simples que vai fazer com que eu e você não fiquemos angustiados, porque a gente começa a medir a nossa fé com uma régua. E aí ficamos com medo, achando que, mas aí, Senhor, estou duvidando, a minha fé está abalada. Não, nós precisamos ter a confiança de que mesmo sendo um grão de mostarda, e como eu falei no início, esse é o piso de fé que o Senhor estabelece. Ainda assim, o Senhor está conosco, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O amor dEle é maior do que qualquer outra coisa. E assim nós cremos e podemos vivenciar o melhor de Deus. Amém?